conversando, né? Estamos indo para o encaminhamento desse trabalho, né? Quero saudar o Perim. Perim, ainda não consegui te dar retorno, porque esses últimos dias foram malucos. Hoje prometo que te ligo, tá? Prometo que te ligo. Rapaz, eu estou aqui no DENIT agora. O Zeca lá de Luiz Eduardo Magalhães, né? O Zeca Lito de Silveira, lá de Passo Fundo. Ele quer fazer uma reunião grande lá, ele quer marcar uma reunião lá. Eu digo, não, vou ver com o Jerônimo e tal para ver. Vamos marcar. Hoje eu termino minhas agendas aqui, que nós estávamos votando a desoneração da Folha agora, e aí eu estava enrolado e vim aqui para o DENIT. Então, eu queria aqui saudar todos que estão presentes, o Jânio, meu querido Zé Carlos Vaz, que é um grande parceiro, foi fundamental. Se hoje nós temos aí, né, Vaz, essa nova lei do agro, lá atrás, quando começamos a Comissão Externa do Endividamento, a gente criou a base para a própria MP do agro, né? Então, eu queria saudar o Guilherme, saudar o Dr. Francisco Torma, né, nosso presidente da UBAL, enfim, a todos, e o Gustavo, que é o nosso técnico. Então, nós estamos preparando, Perim e Jânio, a nossa reunião para a semana que vem. A Karina já tomou as providências para a gente ter aí do Gustavo um relatório, na linha do que a gente já conversou, e avançarmos no que for projeto de lei ou do que for proposta de encaminhamento, né? E não poderíamos deixar de ouvir vocês, a UBAL, e principalmente o meu querido amigo Vaz, pela gratidão que eu tenho desse tempo todo. As contribuições de vocês, elas vêm na hora exata, porque elas vão complementar o relatório que sairá semana que vem, a minuta, né? Então, eu estou fazendo aqui a abertura, as boas-vindas, e desejar um ótimo trabalho para vocês aí, né? Eu ainda tenho a reunião da FPA agora e uma reunião aqui no DENIT, né, que estamos tratando aqui de assuntos de infraestrutura também. Então, uma ótima reunião e sempre um prazer muito grande ter a presença e a colaboração de vocês. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Tudo bem, Gustavo? Também. Como é que vai, deputado? Tudo bem. Podes conduzir aí a reunião e um ótimo trabalho para vocês. Tá joia, obrigado. Bom dia a todos os presentes, em especial ao Dr. Francisco Torna, Guilherme Medeiros e José Carlos Vaz, que vão apresentar suas contribuições hoje aqui para os trabalhos da comissão. Queria dar bom dia também para o doutor Jânio e para o doutor Neri Perim, que estão integrando a equipe que está assessorando o deputado. Acho que vamos começar aqui. Eu convido o doutor Francisco Torna ou Guilherme Medeiros, na ordem que vocês preferirem, né, para apresentar as ponderações de vocês, sugestões. Fica à vontade. Positivo, eu vou iniciar então aqui a manifestação pela UBAL. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando pela UBAL e cumprimentar todos os colegas que estão aqui nessa reunião técnica, para que a gente possa ter as melhores conclusões, as melhores contribuições no sentido de poder criar um crédito rural mais moderno, mais eficiente no nosso ordenamento jurídico. Me permitam fazer uma explicação aqui. Eu não sou presidente da UBAL, mas sim da Comissão de Crédito Rural e Financiamento do Agronegócio da UBAL. A UBAL é uma entidade que reúne advogados e juristas atuantes no agronegócio, atuantes no direito agrário, e nós organizamos a nossa instituição com comissões temáticas. E daí, dentro desta organização, nós criamos recentemente, em torno de uma semana e pouca, 2 semanas atrás, nós criamos a Comissão de Crédito Rural e Financiamento do Agronegócio, reunindo aqui agraristas e profissionais jurídicos que atuam com mais proximidade nas questões do crédito rural e do financiamento privado do agronegócio. Então, nesse sentido, nós nos reunimos. O doutor Guilherme Medeiros topou o desafio, atendendo ao pedido do nosso presidente Albenir Querubini, topou o desafio de comigo conduzir aí esta comissão de crédito rural e financiamento do agro, para que nós possamos contribuir com o estudo, com o processo legislativo, com o que for necessário para o desenvolvimento do crédito rural. Nesta mesma
nesta mesma ótica, tão logo nós estávamos em fase de criar a comissão, o nosso presidente Albenir contatou com o deputado Jerônimo, alertando que nós estávamos formando essa equipe e que poderíamos contribuir com as discussões. O deputado Jerônimo prontamente nos pediu, então, que nós fizéssemos por escrito as considerações que foram aquele ofício número 1 da nossa comissão, foi redigido juntamente com os atos de criação da comissão, no sentido de manifestar alguns apontamentos, algumas percepções que nós temos a respeito. Claro, não acompanhamos desde o início, não participamos das discussões desta comissão externa e, portanto, podemos ter até repetir algo daqui a pouco que já foi discutido, ou algo que já foi até resolvido, mas fizemos aqueles apontamentos que passamos por escrito em outra oportunidade, que são algumas preocupações que temos quando se mexe com algo tão grande que é o ordenamento jurídico nacional, que diz respeito ao crédito rural, porque é uma legislação que vem, pelo menos, com embasamento forte e científico desde 1965, com a criação da Lei do Crédito Rural e depois com o nosso velho conhecido Decreto-Lei 167, que são leis que, sim, serão, pelo que nós percebemos, a partir dos trabalhos da comissão e ao que tudo indica, ao que nós soubemos, os trabalhos da comissão partem do princípio do projeto de lei 10.499, então por isso que fizemos as nossas considerações a respeito de alguns apontamentos dentro desse projeto de lei 499. Em termos de política agrícola, mais efetivamente, nós temos uma contribuição muito grande aí do Vaz, que está conosco, que é um membro da UBAL e também é um membro da Comissão de Crédito Rural e Financiamento do Agronegócio. Ele fez alguns apontamentos que nós somamos aqui, mas antes de... Eu quero que o professor José Carlos Vaz faça aí os apontamentos, só por ordem aí, eu acho que o Dr. Guilherme Medeiros pode fazer a sua manifestação, e aí, na sequência, a gente, na parte mais técnica, dentro dessa discussão aqui, eu acredito que o professor José Carlos conduz aí os trabalhos e os apontamentos dele. Então, nesse primeiro momento, era essa manifestação. Eu acho que a sequência aí fica com o Dr. Guilherme. Obrigado, doutor Francisco. Passa a palavra, então, para o doutor Guilherme. Bom dia a todos. É uma satisfação estar participando dessa reunião hoje que trata do futuro do crédito rural no Brasil, e nós, como operadores do crédito rural, nos sentimos muito felizes em participar hoje desta reunião que vai traçar os rumos do crédito rural no país. Mas, no primeiro momento, nós fizemos em conjunto estes apontamentos, né? E como eu participei, entrei por último aí nesta análise, os apontamentos que nós fizemos em conjunto, o Dr. Francisco Tormo, o Dr. José Carlos Vaz e eu acho que eu preferiria que o Dr. Francisco Tormo e o Dr. José Carlos Vaz entrassem nos pontos, porque eles foram mais a fundo e conhecem mais o PL 10.499/18. Então, tendo em vista que nós participamos juntos e elaboramos juntos esse documento, eu prefiro que o nosso presidente da comissão, o Dr. Francisco, comande esta exposição que nos levou a estes apontamentos, deixando bem claro que foi muito oportuna e veio em boa hora a criação dessa comissão, porque nós vínhamos já detectando muitos gargalos aí a serem combatidos, que dificultam a tomada de crédito pelo produtor e que nos deixam bastante preocupados, principalmente em relação
a revogação de algumas legislações que protegem, entre aspas, aí, o produtor em casos como de força maior, em caso fortuito, e que nos preocupam porque, numa primeira análise, nos pareceu que ficaram de fora deste PL 10499. Então, em cima destes apontamentos que nós da UBAL fizemos, eu gostaria de deixar a palavra com o Dr. Francisco Torme e com o Dr. José Carlos Vaz. Obrigado, doutor Guilherme. Eu pergunto ao doutor Francisco se podemos passar a palavra para o José Carlos, ou gostaria de fazer mais alguma consideração? Para nós ingressarmos no aspecto técnico, eu sugiro que a gente comece, então, com o professor José Carlos, e depois a gente vai debatendo os tópicos suscitados aqui. Ok, então, José Carlos, fique à vontade. Bom dia a todos. E obrigado aí pela oportunidade, né? Acho que houve um encaminho de notas técnicas para a comissão que serão examinadas. Acho que esse encontro é uma oportunidade para a gente dar algumas ênfases a alguns pontos e fazer um pequeno debate a respeito. Mas o detalhamento das considerações das propostas estão nos dois documentos, tanto que eu encaminhei do meu escritório, quanto o que é encaminhado pela UBAL. Em função da minha história de vida, de trabalhar muito tempo em banco e, posteriormente, me dedicar mais à questão do meu escritório de advocacia, eu tenho, vamos colocar assim, sobre o assunto, duas formas de abordagem. Na questão da abordagem jurídica, eu optei por colaborar com a construção do documento da UBAL sobre a coordenação do Dr. Francisco, do Dr. Guilherme, e do ponto de vista técnico bancário, eu optei por fazer um documento à parte, trabalhando com essas duas formas de abordagem. Eu acho que ambos os documentos eles podem ser sintetizados, mas naquilo que o Dr. Francisco e o Dr. Guilherme acharem oportuno de fazer ressalvas ou correções, por favor, estejam absolutamente à disposição, à vontade para fazê-lo. A questão que eu acho que envolve o trabalho da comissão é quanto à efetividade do crédito rural. O crédito rural está atendendo seus objetivos como instrumento de política agrícola, porque se o crédito rural deixar de ser instrumento de política agrícola, ele não precisa ser normatizado. Toda a legislação que trata da atividade bancária permitiria tranquilamente aos bancos estabelecerem recursos de capital de giro de curto prazo para os produtores rurais, abrangendo custeio e comercialização e de operações de investimento, poderiam fazer tranquilamente. Então, partindo da premissa que para um grupo de produtores rurais determinado, que ainda é bastante expressivo no Brasil, de uma grande quantidade, o crédito rural não pode deixar de ser instrumento de política agrícola. É claro que sempre procurando dar a maior eficácia e efetividade, né, e eficiência, trabalhando com o menor dispêndio possível de recursos públicos, né, e partindo do pressuposto de que nós já temos uma grande quantidade de produtores rurais que trabalham empresariamente, independentemente do porte e do predomínio ou não de atividade de mão de obra familiar ou não no seu empreendimento, ele já tem uma noção de contabilidade, de custos, de receitas, capacidade de absorção de tecnologia, capacidade de comerciar. Então, independente de porte, e se são ditos produtores familiares ou não, eles têm um perfil empresarial, eles têm uma autonomia das suas decisões e podem tomar certas decisões sobre risco. O que sejam esses produtores que já adquiriram esse perfil empresarial, que fazem suas provisões, seus planos de atuação, seja aqueles moradores em propriedades rurais, que têm potencial para gerirem suas propriedades, na medida em que houver alocação de oportunidades e tecnologias, para se tornarem produtores empresariais e aumentar a sua produtividade, começar a gerar excedentes de produção que possam ser comercializados, esses produtores todos ainda dependem do crédito rural como instrumento de política agrícola, buscando a melhor eficiência possível. Muito bem. Aí, teríamos uma primeira pergunta com relação ao escopo da atuação da comissão externa. Existem grandes ajustes significativos a serem feitos na legislação do crédito rural? Eu tomo a liberdade de dizer que não.
Eu diria que, filosoficamente, do ponto de vista conceitual, a legislação do crédito rural ela continua bastante atual, no sentido em que ela reconhece a vulnerabilidade da atividade produtiva rural em relação aos fenômenos da natureza, em relação à concentração de mercado fora da propriedade, sejam os insumos, sejam os fornecedores de insumos, sejam os compradores da produção, e no sentido de que, em certos momentos, precisa proteger a economia brasileira de atitudes, de planos, de ações governamentais externas que possam desequilibrar as relações comerciais em desfavor da produção brasileira, e também naquelas situações em que, lamentavelmente, a gente ainda não atingiu uma situação de estabilidade dos aspectos macroeconômicos, taxa de juros, inflação e câmbio, que permita ao produtor rural manter-se na atividade sem poder fazer frente a certas imprevisões decorrentes da macroeconomia. Então, nós precisamos ter aí no crédito rural como instrumento de política agrícola. E, nesse sentido, não é preciso mexer na legislação. Mas o que é que a gente entende que poderia ser feita legislação? A absorção de decisões jurisprudenciais consolidadas que estão sendo praticadas no dia a dia pelos operadores do crédito rural, nos contratos que fazem com os produtores, por orientação do seu jurídico, da sua área de crédito. Isso poderia ser um ganho em termos de transparência, em termos de eficiência operacional, trazer alguns desses julgados, que a UBAL poderia oportunamente listar, alguns, e colocar isso na legislação. De outra forma, pouca coisa tem que ser mudada na legislação, com cuidado de que, se houver a derrogação de algumas das peças principais que norteiam o crédito rural, isso suscitará a reabertura de discussões de julgados que já têm 20, 30 anos. Nós vamos voltar a discutir coisas que já são, pelo bom senso, elas não precisariam ser discutidas, mas suscitará discussão na primeira instância, segunda instância, até chegar ao STJ e consolidar o paradigma de novo. Então, a primeira questão que se coloca é essa, não há necessidade de mexer muito na legislação, que se tome muito cuidado para não mexer nos julgados que já estão consolidados, e que, se for fazer alguma coisa, que se faça nos instrumentos existentes, nos dispositivos legais existentes, e não num novo dispositivo. É possível fazer alguma consolidação? Possivelmente. Pode-se transportar coisas, alguns instrumentos, alguns dispositivos para dentro da lei que institucionalizou o crédito rural, 4.829, mas sempre com esta atenção, no sentido de permitir a reabertura de discussão de pontos que, após a nova discussão, continuarão sendo considerados como já são. Né? Primeiro ponto. É preciso uma atuação forte do Poder Legislativo em alguma coisa que não seja alterar a lei? Sim. Entende-se que é preciso fazer uma discussão de alto nível, de alta complexidade, com relação ao que seria um choque de políticas públicas, envolvendo o mesmo ator operacional, que é o Banco Central, e, em seguida, o Conselho Monetário Nacional. O fato é que o Banco Central até pela recente lei delegada que foi aprovada, lei complementar que foi aprovada, tem como papel principal controlar a inflação. Porém, ele também tem o papel de ser agente regulador do sistema financeiro nacional, porém, ele também é o principal agente operador, o coordenador, supervisor do Sistema Nacional de Crédito Rural. E percebe-se que, na sua atuação prudencial, no estabelecimento de metodologias de provisão, de classificação de riscos de operações, na definição de ações específicas em relação a achados que o Banco Central faz na supervisão bancária, estaria havendo uma desconsideração de premissas da política agrícola, fazendo com que, eventualmente, um mero ajuste do pagamento à efetiva capacidade de pagamento do produtor rural, que possa ter sido comprometido em função de problemas climáticos, problemas de mercado ou problemas biológicos, possa levar a um agravamento de risco desse produtor e tirá-lo do sistema de crédito. Não permitir que ele, como é natural a atividade produtiva rural, ao longo de 2, 3 ciclos, faça um somatório de receitas que recupere aquela dilatação de pagamento que ele tem que fazer e continuar na atividade, produzindo alimentos, gerando emprego, gerando as divisas que o país precisa. Então, entendemos, como, se me permitem os demais colegas dizer entendemos, mas quando eu falo entendemos, sou eu. Se eles ficarem em silêncio é porque eles estão concordando.
em parte, pelo menos, ou depois retificarão. Entendemos que há necessidade do Legislativo provocar uma discussão muito intensa com relação à atuação do Banco Central, no que se refere às orientações prudenciais sobre produtores rurais nas suas relações de crédito com os bancos, não só as de crédito rural. Neste sentido, há documentos encaminhados pela FEBRABAN para a formulação do Plano de Safra 2021-2022 e pela CNA, que alertam que isso deve ser feito. Então, seria muito importante que a comissão resgatasse esses documentos, tanto da FEBRABAN quanto da CNA, e fizesse um pente fino, uma verificação de que foi feito em relação a esta arguição de inconformidade de ações de políticas públicas, e talvez até com a participação do TCU, no sentido de dar uma metodologia, avaliar até que ponto esta tropicalização dos parâmetros de Basileia feitos pelo Banco Central em relação ao crédito rural atendem às premissas de política agrícola e em que sentido uma perspectiva do Banco Central de que determinadas operações com determinadas garantias ou circunstâncias assumem um perfil de risco maior são adequadas a operações de crédito rural onde há uma incidência do poder público justamente para reduzir os riscos dessa atividade. Então, talvez a questão mais primordial, mais urgente que tem que ser feita é esta discussão em alto nível do Poder Legislativo com relação à atuação que o Banco Central, como instituição, aqui não está se fulanizando, como instituição estaria dando a relação a duas políticas públicas. Segundo ponto, que se faça um pente fino sobre as decisões metodológicas do Banco Central e sobre o que foi considerado em relação às arguições feitas pelo FEBRABAN e pela CNA, e talvez com o papel do TCU de avaliação dessas metodologias, até para ter uma terceira parte arguindo a respeito, que, afinal de contas, a gente não pode trabalhar com caixas pretas nas políticas públicas. Então, qualquer política de crédito, qualquer metodologia, trabalha com premissas e trabalha com verificações, o que se chama de feedbacks, né? Uma verificação da consistência daquela premissa em relação à base da contratação. Me parece que as safras de contratação de crédito rural, elas indicariam que existem premissas por demais rigorosas sendo dadas pelo Banco Central. Mas isso deixamos a cargo dos senhores deputados para tomarem posicionamento a respeito. Um outro ponto que se coloca, e que não depende tanto... Doutor, eu vou lhe pedir uma gentileza. Infelizmente, hoje eu estou na condição de patrão e patroa. Vou ter que pegar minhas filhas na escola, vou ter que me ausentar antes. Mas antes disso, doutor José, eu queria dizer apenas uma palavra que lemos com muita atenção o documento enviado por vocês, por todos, e queria tranquilizá-lo de que nós não queremos aqui inventar a roda, nem vamos fazer isso. A nossa preocupação é uma forma de reduzir os custos pré-contratuais e pós-contratuais do crédito rural. E aí existe não só na questão prudencial, mas, enfim, várias ações que nós estamos estudando junto com os senhores para se colocar em prática, ao nosso entendimento, se tornar menos onerosas as operações e trazer mais crédito, maior nível de crédito para o setor, e extremamente desburocratizando, trazendo maior liberdade para juros livres ou para recursos não controlados, evidentemente nunca no sentido de afrontamento às premissas básicas do crédito rural, como uma questão de política pública, de ordem pública, com que interessemos, e basicamente nunca deixando de lado que nós entendemos o mais importante, que é o princípio da avaliação econômica e social do rurícola, na sua atividade. Certo? Então, as premissas básicas, as diretrizes, elas não só vão ser protegidas, como a gente vai tentar fazer, e existem aqui vamos dizer assim, várias sugestões muito interessantes no sentido de tornar mais barato, mais simplificado, tentar, de repente, até a fiscalização por controle remoto, uma série de coisas assim. E eu gostaria de conversar com o colega noutra oportunidade, porque esse é um assunto, não é de 10 minutos, não. E pedia, já me antecipar os demais, pedindo desculpas,
Mas, e também dando um dado que os senhores têm conhecimento e tal, o doutor Jânio tem um conhecimento muito importante nesta área, e a comissão, através do doutor Gustavo, dentro da Câmara dos Deputados Federal, talvez seja a pessoa que tenha, vou dizer assim, mais luzes a respeito desse tema e enxerga esse assunto exatamente com as nossas lupas. Ele preocupa realmente com a questão do rurícola, da atividade familiar lá. Então, me ausento pedindo imensamente desculpa, com o compromisso de voltar a ter uma reunião com os colegas depois, assim que nós chegarmos no relatório, coisa assim, para trocar uma ideia, assim. Mas, de qualquer forma, deixar isso registrado, que aquelas sugestões encaminhadas à comissão, elas estão sendo examinadas com toda a cautela do mundo e são bem-vindas. Aquelas preocupações apontadas e subscritas lá, com certeza absoluta, é a mesma preocupação dessa comissão externa do deputado Jerônimo, que coordena. Com as escusas dos colegas, eu peço licença, então, para me retirar momentaneamente. Um abraço a todos, é uma boa reunião. Abraço. Abraço. Posso continuar? Sim, por favor. Então, assim, doutor, nós estamos em sintonia com o doutor Neri na relação de custos e eficiência, mas eu vou deixar isso para a segunda parte. Deixa eu terminar essa parte aqui. Então, no ponto de vista de atuação legislativa, já falamos. Não é preciso mexer muito, consolidar a jurisprudência, não afrontar a jurisprudência, discutir a atuação do Banco Central como implementador de duas políticas públicas que parece que estão entrando em choque. Muito bem. Ainda do ponto de vista macro, apenas o reconhecimento de que o crédito rural, atualmente, ele está, não diria nem predominantemente, praticamente 100% do crédito rural hoje é dedicado a produtores que atuam na chamada modalidade crédito rural corrente, né? Então, o que é abertura para a questão dos custos, que eu vou discutir a partir daqui 30 segundos, mas deixar registrado que o crédito rural orientado, aquele crédito rural voltado para 250, 500 mil, 600 mil produtores, moradores rurais, que poderiam ter ganhos de eficiência, ganhos de produção e melhoria da qualidade de vida, sendo inseridos num processo de produção empresarial de geração de excedentes, mediante conjugação de instrumentos de política agrícola, assistência técnica, crédito rural, garantia de preços, seguro agrícola, esses estão fora do atual montante de recursos e de operações contratadas no crédito rural. Tá? Isso é uma coisa que se remete à atenção dos deputados também. Tá? Mas, considerando a realidade como é, que são aqueles produtores que praticamente estão contratando crédito rural de custeio dos últimos 10 anos, eventualmente com alguma prorrogação, contratando suas operações de investimento também. Então, independente se agricultores familiares, quadrados médios ou grandes, né, embora os grandes utilizam muito mais recursos próprios de mercado do que os demais, estes são produtores que atuam na modalidade, de fato, a modalidade dita pela lei do crédito rural como sendo crédito rural corrente. Esse crédito rural corrente tem em sua operacionalização, basicamente, em nível de manual de crédito rural, de resoluções do Conselho Monetário Nacional e de normativos do Banco Central, uma completa defasagem tecnológica. Então, completamente fora da realidade do que é um banco hoje, fora da realidade tecnológica do que é uma atividade produtiva rural e do que são sistemas de controle de gestão de empreendimentos que se tem aí disponíveis. Então, do ponto de vista de poder legislativo, o que se pediria seria uma forte recomendação para que o Banco Central, o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura fizessem uma radical mudança na forma como o crédito rural corrente é operacionalizado, o que me parece que está bastante em sintonia com o que o doutor Neri disse antes de ter que se ausentar. Né? Nesse sentido, não há razão mais para se trabalhar com créditos de custeio renováveis para determinados produtos. Nós temos que começar a ver a propriedade como um todo. Então, propõe-se que se possa ter aquilo que a legislação e o decreto que regulamenta o crédito rural, e que o próprio Manual do Crédito Rural diz que é possível fazer crédito rotativo e crédito abrangendo os empreendimentos. Porém,
a cada plano de safra, pede-se a oportunidade de normatizar isso adequadamente e ajustar o sistema de controle do Banco Central, que é o SICOR, para atender isso. Então, é o primeiro ponto que se trabalha. Segundo ponto, dentro dessa questão operacional, é buscar algo que é muito bem fundamentado no documento da FEBRABAN, feito, se não me parece, ele foi feito em março de 2021, encaminhado ao Banco Central, inclusive, Banco Central, Ministério da Economia e Ministério da Agricultura, em que se propõe que se dê aos bancos, no crédito rural, apenas a responsabilidade pelo risco de crédito, pela inadimplência decorrente, principalmente, de falha de conduta do produtor rural. O crédito rural foi criado em 1936, pensando em ter o Banco do Brasil, que era então o Tesouro Nacional e o Banco Central do Brasil, ter o Banco do Brasil como operador. Depois ele foi institucionalizado na década de 60 do século passado, já pensando num sistema bancário que estava sendo criado, que trabalhava com pessoas, com agências, com outros processos de trabalho, que não precisa ter mais isso hoje em dia. Hoje, todos os bancos trabalham com crédito pré-aprovado, com análises feitas antecipadamente, com cadastros que se cruzam, com bases de dados automatizadas, com autoproposta do produtor, o beneficiário do crédito faz o pedido, o sistema processa e ele recebe. Por quê? Porque o risco dele foi analisado anteriormente, porque a situação patrimonial dele foi analisada anteriormente. Então, propõe-se que o enquadramento de um produtor rural num determinado programa de crédito rural não fique a cargo do banco, mas que fique a cargo de entidades selecionadas pelo Ministério da Agricultura que tenham o perfil para definir se aquele empreendimento agropecuário deve usar tal tecnologia ou não. Isso é lógico que implicará na transferência de parte da remuneração do agente financeiro para essas empresas, mas faz parte do processo, porque o que nós estamos falando é, se a gente reduzir os desperdícios decorrentes de falhas de procedimentais dentro do processo, o sistema como um todo vai ficar mais barato para o Tesouro, mais rentável para os bancos e mais eficiente para os produtores. Então, primeiro, a função de enquadramento sai dos bancos e vai para a empresa credenciada. Segundo, fiscalizar o crédito no sentido de capacidade de pagamento e de condução do empreendimento, isso é função de banco. Agora, fiscalizar se o empreendimento está sendo feito de acordo com a tecnologia e com os objetivos de política agrícola, isso é algo que a indústria bancária não tem mais condições de fazer, não tem estrutura para fazer isso. E mais, dentro da legislação prudencial do Banco Central, imputar essa responsabilidade aos bancos aumenta o custo, o consumo de capital deles. Consequentemente, eles pedem uma remuneração para o Banco Central, para o Tesouro Nacional, maior. Então, propõe-se que a fiscalização do empreendimento, do ponto de vista de atingimento de objetivos de política agrícola, sejam feitos por entidades credenciadas pelo Banco Central e que prestem esse serviço ao sistema bancário. Outra questão, perde-se muito tempo e gasta-se muito recurso e aumenta-se o consumo de capital dos bancos em função de risco operacional, e até legal, porque os entes públicos não conseguem se organizar e, cumprindo o dispositivo da eficiência que está na Constituição, perseguir a eficiência, tá? Eles não conseguem colocar todas as restrições e embargos de propriedades rurais, de pessoas físicas ou jurídicas que trabalhem com crédito rural, num sistema único de consulta, né? Com o sistema único de consulta, haveria uma revolução, inclusive, de crédito em todo o processo de crédito produtor rural, não só no crédito rural, na CPR, nos BATs, nas vendas a prazo, melhoraria muito. Então, se propõe algo que a FEBRABAN detalhou muito bem, que é que não há mais necessidade de consulta a certidões para contratar crédito rural, mas de consulta a um cadastro único do sistema público. E, basicamente, é isso que se coloca. Aí, por último, se diz o seguinte, que na medida em que os pequenos e médios produtores cada vez mais começam a buscar recursos de mercado, tá? A gente precisa pensar em mecanismos que reduzam o risco, que reduzam o impacto do desconhecimento do risco do produtor para quem vai analisá-lo do ponto de vista de fundos de investimentos, de investidores privados, de entidades de previdência externas ou internas que venham a querer comprar o risco do produtor rural e dar financiamento contra as taxas. Então, a primeira coisa que se propõe é que a equalização destinada ao crédito rural possa também ser utilizada em outros instrumentos de financiamento, como, por exemplo, a CPR, desde que o custo, a taxa, as condições dadas àquele crédito sejam adequadas à visão de política agrícola que quer fazer. Isso exige legislação. Segunda questão
é que se busque um modelo de segregação patrimonial e financeira, segregação patrimonial financeira, do empreendimento rural conduzido por um produtor rural, das suas relações patrimoniais e financeiras próprias, mediante, o que se propõe? Aí precisa de lei. Que o produtor possa fazer a construção de um patrimônio rural em afetação, em que ele segrega a propriedade rural e os bens que compõem aquela propriedade rural, possa ter uma contabilidade específica, contas bancárias específicas e prestações de contas específicas, e, com isso, segregar o patrimônio próprio do patrimônio do empreendimento. Esse patrimônio do empreendimento, com pequenos ajustes dos procedimentos que se tem hoje, com o livro caixa, atividade rural, com a prestação, com a apresentação da declaração de imposto de renda do produtor rural, com a apresentação da declaração do ITR, mais a questão das integrações dos cadastros, isso permitirá que o produtor rural possa mostrar para os seus investidores qual é o seu potencial de risco e qual é o seu risco, inclusive. Com isso, inclusive, poderá haver em contratos a possibilidade do produtor rural assumir riscos maiores do que os riscos usuais de um empreendimento rural. Veja bem, riscos decorrentes de pragas, doenças e problemas climáticos são plenamente caracterizadores de ocorrência de casos fortuitos de força maior, protegidos. Então, o produtor rural é protegido, primeiro, pelo Código Civil, segundo, pela legislação própria do Crédito Rural a respeito disso, tanto que tem a prorrogação do Crédito Rural. Mas isso não quer dizer que isso não possa impactar o seu patrimônio, a capacidade de pagamento e outros compromissos, que não possa impactar, inclusive, a capacidade de fazer frente até um próximo ciclo agrícola, da manutenção da sua família, e que ele não tenha recursos, eventualmente, para poder produzir uma nova safra no ciclo seguinte, e aí, paulatinamente, recuperar a situação financeira, a sua situação patrimonial. Então, sem que se possa saber qual o patrimônio que se segrega e qual é o risco que ele pode ter, você não tem como o produtor rural poder assumir esse risco. A CPR, em 1994, com uma visão de uma CPR complementar ao Crédito Rural, tinha um dispositivo lá para dar segurança ao mercado de capitais, de que o produtor rural não poderia arguir caso fruto ou força maior. Pois bem, esse dispositivo caiu agora na revisão da Lei de Recuperação Judicial, agora, nesse ano passado. Por quê? Porque ele era completamente inaplicável, completamente injusto e descontextualizado. Então, o fato é que hoje, no seu conjunto de compromissos com a receita da safra, que vai colher, o produtor rural pode alegar caso de força maior em determinadas situações, ou ele pode abrir mão dessa arguição mediante cláusula específica no contrato. Pois bem, para isso, ele precisa ter uma percepção de quantos por cento do seu patrimônio que ele pode colocar em risco, de qual é a volatilidade do risco do seu empreendimento. Isso só vai se conseguir com ele constituindo essa segregação patrimonial e que é o que se propõe que seja feito por meio de atividade legislativa. Feito isso, eu passo para os colegas e para o Gustavo, se tiverem complementos, retificações ou arguições para fazer, e remeto à leitura dos documentos para qualquer dúvida complementar, e estou à disposição para outras oportunidades. Obrigado pelo tempo e desculpem a prolixidade, mas realmente a gente tem que tomar cuidado para não fazer os erros que se comete sempre no passado em política agrícola, inexoravelmente, que é quando o setor está em crise, não dá para resolver os problemas estruturais porque está em crise. E quando ele sai da crise, ele não resolve as questões estruturais porque não está em crise. E aí toda vez se repete isso. Porque não mudou, porque não se fez, não dá tempo. Nós precisamos pensar nesse avanço institucional que vai além apenas de só mexer no Manual do Crédito Rural. Mexe na questão dos atores, no papel dos atores, na força das políticas públicas e na inovação nos processos a serem feitos. Obrigado. Boa tarde, Zé Carlos. Tudo bem? Como vai? Prazer te ver novamente. Um abraço. Zé Carlos, sobre essa questão que você colocou aí das provisões com o Banco Central... É o Jânio que está falando? Tudo bom? Então tá bom. Oi, Jânio. Pois não. Beleza. Tudo já. Zé Carlos, é só essa questão. Mexer aí nos ponderadores de risco, na forma de classificar, na sua avaliação, isso você já colocou, que demanda um trabalho forte legislativo e tudo mais, junto à FEBRABAN, etc.
É legislação ou é mudança de cultura dentro do Banco Central para avaliar o produtor rural como empresa, que hoje é, né? Até os pequenos produtores hoje são empresas, que têm 2, 3 empregados. Então, isso é aquela visão de olhar o produtor rural como pessoa física exclusivamente e não olhar o conjunto do negócio. Isso resolve-se, na sua opinião, com alguma mudança dentro do Banco Central, de eles rever os modelos, ou obrigatoriamente você acha que tem que ter ação legislativa forte mesmo? Você não acha que não muda assim? Deixa eu ver. Eu acho que é possível fazer um pouquinho de sintonia fina, principalmente com relação ao que determinados auditores ou supervisores do Banco Central poderiam, não estou fluminizando nem estou acusando, estou arguindo que é uma possibilidade. Então, poderiam estar usando muito o eu acho na interpretação de operações de crédito rural. Tá? Eu acho, e aí uma recomendação de um auditor do supervisor do Banco Central vira um livro sagrado. Tá? Isso acaba não dando publicidade a questões, e os produtores são milhões de produtores, são milhares de produtores, são milhares de operações, você não consegue ter uma massa crítica para identificar que está acontecendo isso. Então, uma sintonia fina, no sentido de uma recomendação à direção do Banco Central, de que determinadas orientações envolvendo operações de crédito rural deveriam ser previamente discutidas e consolidadas no nível macro do Banco Central, acho que isso é execuível. Agora, o grande problema é mais do que legislativo. É um choque de poderes. Tá? É um choque entre o poder executivo, entendendo que a política prudencial prepondera sempre, tá? Com um choque com o legislativo e parte do executivo dizendo que não, espera aí, existe a política agrícola para mitigar determinados riscos que estão sendo considerados exacerbados pela política prudencial. Então, se nós estamos pensando em produtores rurais que são vulneráveis perante a natureza, vulneráveis perante o mercado, e estamos pensando que eles também são são vendedores de risco de crédito, que os bancos são tomadores de risco de crédito, tá? Quando a legislação prudencial entender que algo é risco, ela primeiro tem que trazer a fundamentação, coisa que o Banco Central não está trazendo a público. Tá? Passa a impressão com um leigo, eu sou um leigo, então essa apenas não é nenhuma acusação, nem imputação, é apenas uma arguição de possibilidade de ocorrência, e está havendo uma mera transposição de regras praticadas na Suíça para apartamentos, empresas, veículos, tá? Mercado de capitais, operações está sendo transposto para uma realidade de crédito rural, em que banco toma risco de crédito direto para o produtor rural, e que trabalha com os empreendimentos, no país que é o maior exportador de produtos do país, que tem a agricultura mais complexa, passa a impressão de uma mera adaptação grosseira, sem refinamento, sem verificação da adequação para a realidade do Brasil. Então, assim, acaba que você traz algo que funciona no inverno, lá da Antártida, lá serve para um iglu, você acaba trazendo um iglu que serve para os pinguins, querendo colocar aqui para as nossas capivaras, eu acho completamente inadequado. Mas posso estar incorreto, eu sou leigo no assunto, não estou imputando nenhuma conduta, mas acho que isso tem que vir às claras. Isso vai ser feito como? Na investigação que o Poder Legislativo pode fazer e na investigação que ele pode solicitar ao TCU. Quais são as premissas consideradas pelo Banco Central ao estabelecer essa metodologia para o crédito rural? Elas estão adequadas? Elas estão adequadamente ajustadas? Elas foram ratificadas pela coleta de dados efetivos, de bases de dados, né, para uma retroalimentação? Tem uma premissa, aplica a regra deu certo ou a regra deu errado? Por quê? Isso foi feito? Nós não precisamos de nenhuma abertura, que existe sigilo nessas coisas, mas o TCU pode ir lá e dizer assim, não, valido, a metodologia realmente foi testada. Bom, se a metodologia foi testada e é considerada adequada, então prepondera a regra prudencial. Portanto, a política agrícola tem que ser alterada para compensar esses efeitos da política prudencial, mudando taxas de juros, agregando uma garantia pública, de forma que mude a classificação de risco da operação e ela possa ser contratada e possa gerar a produção de alimentos e a alteração, a melhoria de qualidade de vida dos tomadores de crédito. Então, veja bem, ninguém está dizendo para o Banco Central dizer que uma operação que ele acha
problemática seja classificada como boa. O que está se dizendo é o seguinte: primeiro, é problemática por quê? Porque, ao longo de anos de trabalho, se sabe que um produtor rural, a cada 10 anos, tem uma ou duas safras ruins. Mas, se você somar esses 10 anos, mesmo com essas duas safras ruins, ele vai ter gerado incidente positivo, ele ter tido capacidade de pagamento, vai ter resgatado seus compromissos, vai ter tido ganhos de eficiência tecnológica. Isso é a regra que eu diria para 95% a 98% dos produtores financiados do país nos últimos 20 anos. Pois bem, então, se é problemática, a metodologia está certa, então vamos arrumar uma política agrícola, que não pode ficar do jeito que está, em que parece que se usa uma caixa preta para classificar as operações, em que se dá uma classificação, a pessoa imputa a operação de risco. O gerente do banco chega para o produtor e fala assim: olha, o seu crédito ficou menor, não vai poder dar crédito, ou você vai precisar dar mais garantia porque a sua classificação de risco ficou pior. E aí ele não consegue entender o que ele fez. A sanção deve ser pedagógica. A sanção deve dizer para quem for sancionado: você foi penalizado porque você fez isso. Então, se você passar a fazer assim, você não será mais penalizado. O produtor rural não consegue enxergar o que ele fez de errado, se é que fez de errado, e como é que ele se corrige. Tá? Então, precisa resolver isso. E não é um mero ato legislativo, porque haverá arguições no STJ e no STF dizendo o seguinte: invasão de competência, a competência é do Banco Central. Tá? Então, o que há é um choque de princípios, um choque de política. Os poderes têm que conversar, entender e achar soluções. Se a política prudencial está certa, tem que arrumar a política agrícola. Se há ajuste de uma ou outra, vamos arrumar. E se eles não conseguirem se entender, aí sim, vai para o Supremo Tribunal Federal para discutir o que tem que ser feito, como é que tem sido feito. Tá? Então, não basta só mexer, dizer assim, inclusive porque tem lá no Manual do Crédito Rural um dispositivo de uma resolução de 2003, 2004, que foi repetido, dizendo lá que pode ser revisto o crédito, que ninguém entende o que está dizendo ali, tá? Só o supervisor do Banco Central e a área de risco de um banco que acha que entende aquilo lá, né? E que precisa ser explicado. Tá? Não se está criticando ninguém, não está se falando de ideologia, não está se falando de criminalização, está se falando o seguinte: de boa gestão da instituição pública, que envolve transparência, envolve fundamentação das decisões. E é isso que se quer. Tá bom? Ok. Ô, Zé Carlos, eu acho que você tocou num ponto aí importante, tá? Vários pontos, né? Mas eu queria destacar um, que é essa questão da legislação das normas prudenciais, porque eu acho essencial para o setor entender como é que essas normas funcionam, a origem delas, como é que elas se impõem, né, para poder criticar, né? Aparentemente, e aqui eu sublinho aparentemente, há uma ineficiência do sistema. O mesmo sistema, o mesmo poder público que ao longo dos anos estimulou o ganho de eficiência produtiva dos sistemas produtivos, a incorporação de tecnologia no setor produtivo, né, dentro das propriedades rurais, esse mesmo poder público ele impõe ao sistema econômico uma ineficiência pelo mau uso do capital das instituições financeiras. Porque se elas são obrigadas a adotar um nível de provisionamento maior quando elas operam com o setor agrícola, se isso é verdade, né? O que acontece? Menos recurso está sendo direcionado para o setor como um todo, inclusive para a agricultura. É uma ineficiência aí que, se esse for o caso, ela tem que ser lapidada, aprimorada, para a gente ter ganho de eficiência não só dentro da propriedade rural, mas no sistema de financiamento que serve a essa propriedade rural. Se esse agronegócio que nós temos é tão bom, por que ele não pode tomar crédito? Por que o crédito ele é tão ruim em relação a outras atividades que não dão o mesmo resultado que ele dá? Se financeiramente, do ponto de vista de negócio, o agronegócio é positivo, como é que um risco de crédito dele pode ser pior do que outros setores que são mais concentrados, que são mais frágeis perante a concorrência internacional, que não têm liderança de mercado, que não têm capacidade de geração de receita cambial? Então, isso está mal explicado. Há uma deficiência de comunicação. Agora, digo mais, na medida em que você imputa um risco, maior provisão para uma operação de crédito rural, você está dizendo que o Tesouro vai ter que colocar mais recursos. Então, tem alguma coisa errada. Veja bem, eu até discuto se é o caso da gente continuar colocando o produtor rural sendo financiado pelo Banco do Brasil, porque a legislação prudencial todo trabalha com alavancagem. Se você colocar o risco do produtor rural às claras para ele buscar o recurso direto do investidor,
Lá não tem legislação prudencial, tem um pouco de controle, tem que ter uma empresa de rating, não sei o quê, mas na verdade é o seguinte, eu estou pegando o meu dinheiro e comprando o risco do produtor, do Jones Efeito do produtor, direto. Agora, se eu sou banco, eu estou pegando o dinheiro de todo mundo, rolando, fazendo aquele negócio de prato, aí vem o Banco Central e fala, espera aí, calma aí. Né? Então, agora, quando o Banco Central dá esse recado para o mercado, dizendo, ó, o crédito rural é mais complicado, o crédito rural precisa mais provisão, o que ele está dizendo é o seguinte, mercado de capitais, saia desse negócio, não vá correr o risco do produtor. Tá? Então, assim, falta discutir conceitualmente, metodologicamente, filosoficamente, as duas políticas contrapostas. Não dá para chegar e falar assim, ó, eu sou do Conselho Monetário Nacional, eu prendo e arrebento, eu faço o que eu quero e pronto. Eu vou ficar com aquela ameaça implícita. Não me encha a paciência que eu corto a emenda, que eu reduzo o orçamento, que eu vou aumentar a tributação. Vamos jogar as claras. Se a política é boa, mostre-se as metodologias. Ah, mas ela é de interesse nacional ou de sigilo essencial. Mostra para o TCU, mostra para a comissão fechada, mostra para uma auditoria internacional. É isso que eu estou colocando. Uma sem coisa finalizar. Talvez um dos... Eu não conheço os pormenores das recomendações do Acordo de Basileia, né? Mas suponho, né, e conversa com colegas também, a gente supõe que o fundamento principal das recomendações de provisionamento tem a ver com a qualidade das garantias. Ou seja, se um empréstimo ele tem uma garantia líquida certa, inequívoca, mais do que suficiente para cobrir o empréstimo em caso de default, esse empréstimo não teria elevado nível de provisionamento, né? Ele não exigiria, né? Agora, se tem um financiamento que está mal garantido e etc., então a questão parece que ela gira em torno disso. Só que eu não tenho certeza absoluta disso, eu estou supondo, né? Mas com certeza tem a ver fundamentalmente com isso, né? Então a discussão poderia até partir desse aspecto para... Opa, será que a norma que a gente está seguindo, ela obedece, ela está restrita a esse fundamento das garantias, ou tem outros aspectos que estão sendo considerados e estão majorando esse provisionamento? Então, acho que faz parte da discussão. Eu queria tomar... Deixa eu só, Gustavo, se eu aproveitar seu gancho, só rapidinho eu fico quieto. Primeiro é o seguinte, quando você fala que realmente é uma classificação em função da garantia, só que eu digo assim, isso não é crédito. O Banco Central que faz crédito, que faz metodologia de crédito só em cima de garantia, um banco que só dá crédito em cima de garantia, não está fazendo crédito, ele está fazendo desconto sobre garantia. É uma coisa completamente diferente. Que é o que se faz no crédito imobiliário, é o que se faz no crédito para veículos. Você faz um desconto sobre a garantia. Eu tenho um negócio que eu consigo vender por 100, então eu vou cobrar uma taxa de juros de 30% e vou deixar 70% aqui para a pessoa. Ela consegue comprar o que quer, eu consigo botar uma taxa lá em cima, eu consigo fazer isso. Então, isso é desconto sobre garantia. É até execuível, se for realmente entendível que o crédito rural deve ser feito com desconto sobre a garantia hipotecária ou colocado em relação financeira de imóvel, então, se isso for explicado, demonstrado e provado cabalmente, metodologicamente, que é o caso, então a política agrícola tem que criar um fundo de liquidez que faça para o credor o adiantamento do valor da garantia discutida, que é tranquilamente. Nós nunca tivemos na área do crédito rural perda, não falei inadimplência, porque inadimplência é atraso. Nós nunca tivemos perda superior a 4%, 5% na história. Então, vamos criar com os produtores rurais do Tesouro Nacional um fundo correspondente aí a 2,5% do valor dos financiamentos, que vai ter a seguinte função: quando tiver que executar uma hipoteca, esse fundo vai assumir o papel de executar a hipoteca, ou o próprio agente financeiro faz, mas o investidor recebe o valor adiantado. Está aqui o valor, adiantamos, pode deixar que nós vamos cobrar isso para você. Isso já, inclusive, já foi mais ou menos desenhado numa proposta recente do Ministério da Economia para o crédito imobiliário. Então, se for o caso. Agora, eu ainda acho que não é só isso, eu ainda acho que é acreditar na operação, que crédito é acreditar na capacidade de gestão e da capacidade de ganhar dinheiro dentro de um determinado mercado com as suas circunstâncias, e eu ainda acho que os nossos produtores rurais são predominantemente eficientes e bons gestores, então, se você tiver uma capacidade de aguardar ele colher o resultado, ele vai pagar e remunerar você adequadamente.
Então, é preciso fazer com que os bancos voltem a dar crédito, e não só fazer desconto sobre garantias. Tá? Aproveitando a oportunidade. O Jânio ele sempre levanta um ponto que é importante, que é, por exemplo, a questão do seguro rural não ser considerado como um mitigador de crédito. Para o banco, para o banco, o seguro rural pode ser constituído como uma garantia da operação, mas isso não se reflete no aumento ou na redução do provisionamento para fins de Basileia, né? Então, mas qual é o fundamento disso aqui? Já que a gente está preocupado, já que um dos fundamentos das recomendações de Basileia é garantia. O seguro não está sendo dado em garantia, aí vem a alegação, não, mas o seguro rural pode não cobrir a integralidade do débito. É verdade. Então, só vamos colocar o provisionamento naquele excedente não coberto pelo seguro, né? Quer dizer, o que eu estou levantando aqui são algumas possibilidades que a gente nem sabe se é assim, se incide sobre todo ou se descarta o seguro, 100% do seguro, né? Mas eu acho que isso tudo tem que ser evidenciado mediante amostras e evidências, né? Você tem que ter lá. E a gente não consegue achar as evidências que justificam a metodologia do Banco Central. Pode ser até que já tenha feito. Será que ele já fez uma análise da liquidez, da suficiência das garantias hipotecárias, né? Me parece que ele não fez, porque tem tanta coisa para fazer no Brasil, talvez ele não tenha feito, embora deveria ter feito. Mas isso é algo que a comissão deve arguir. O Banco Central já fez essa verificação. Cadê essas bases de dados? Cadê essas evidências, os achados, que mostram que essa metodologia está correta? Agora, o principal é o eu acho. Eu acho do supervisor, eu acho do auditor, eu acho de qualquer... Não, eu acho que é complicado mexer nisso. Na dúvida, não vão mexer. Tá? Eu acredito, mais do que eu acho, eu acredito que se eu tenho uma lei de crédito rural que foi feita por determinação de uma lei complementar, que é a Lei do Sistema Financeiro Nacional. A Lei do Crédito Rural ela é citada na Lei do Sistema Financeiro Nacional e, originalmente, antes da Lei do Crédito Rural, a própria Lei do Sistema Financeiro Nacional tratava de crédito rural. Então, consequentemente, eu acho que a Lei do Crédito Rural, eu acredito, não acho, eu acredito que ela tem a mesma hierarquia que a Lei do Sistema Financeiro Nacional. Muito bem. Com essa legislação que foi criada e que determinava que o crédito rural era uma forma de reduzir as desigualdades, inclusive como está previsto na Constituição, que a política agrícola trabalha com instrumentos creditícios, como é que o Banco Central pode pegar uma recomendação externa, que me parece que não foi recepcionada explicitamente na legislação brasileira, nem foi objeto de assinatura de acordo internacional por entidade competente no Brasil. Então, pode trazer essa regulamentação externa e dizer, não, eu acho que isso é bom e vou fazer, sem demonstrar metodologicamente que isso é adequado. Tá. Você levantou um ponto aí que eu não tinha imaginado. O que você está dizendo é que talvez o Acordo de Basileia não tenha sido formalmente recepcionado pela legislação brasileira. Aí. Eu não achei. Até onde eu sei, é apenas uma adesão, parece que pelo Banco Central, uma competência geral que ele tem, né, de participar de entes internacionais, e lá existe um conjunto de recomendações para quem adere a esse comitê. Se essa determinação foi recepcionada via decreto legislativo ou do executivo, eu não sei, mas eu sou leigo no assunto, mas eu não consegui achar onde eu pesquisei, teria que perguntar ao Banco Central. Mas mesmo que tenha sido, ela é uma recepção genérica ou específica. Eu acho que com os impactos que tem numa política tão pública, tão importante como é a política agrícola, ela deveria ser objeto de uma recepção pelo legislativo, por meio de um decreto legislativo que dissesse, aplica-se na legislação prudencial brasileira para o crédito rural as determinações tais e tais e tais que estão lá em Basileia, mas me parece que elas são só meras recomendações. Lei nunca é recomendação, lei é sempre sancionadora, né? Descritiva. De outra parte, o Banco Central tem competência para regular todo o sistema de crédito, né? Então, já que ele tem competência, ele assume uma... Estou imaginando aqui, né? Que na falta de uma formalização via decreto legislativo, talvez esteja um amparo lá na própria Lei do Sistema Financeiro Nacional. Sim, é por isso que eu já falei desde o início de conflito entre políticas. Eu reconheço que o Banco Central é gestor de uma política pública monetária, prudencial, política de crédito, tudo bem, ele tem uma hierarquia, mas também reconheço que o próprio Banco Central é operador de uma política de crédito rural que também tem uma hierarquia.
você tem hoje muita discussão e muita conclusão sobre como você analisa o choque dos princípios constitucionais, por exemplo. Nós temos um monte de princípio constitucional que choca. Você tem a garantia à saúde e você tem a questão da responsabilidade fiscal. Tem que decidir. É a mesma coisa quando chocar a política agrícola e em crédito rural com a política prudencial. Você vai ter que fazer um juízo de ponderação e, se necessário, vai ao judiciário para decidir como é que ficam os rochedos e o mar nessa situação, e os produtores rurais que ficam no meio do rochedo e do mar. Como é que isso fica? Agora, toda política pública, inclusive a de prudencial, ela tem que ter fundamentação e ela tem que estar explicitada. Tá? Você tem que ter uma prescrição para que a autoridade possa aplicar a sanção ou a disposição. Então, como é que está fundamentado e como é que está explicitado esse conjunto de procedimentos que tem que ser feitos? E como é que isso impacta com relação à política agrícola? Essa é a questão que tem que ser feita, que é uma questão de alto nível. Não acredito que o legislativo possa chegar lá e simplesmente soltar uma lei. A lei teria que ser uma lei fundamentada no juízo do choque das duas políticas. Tá? Zé Carlos, eu acredito que... Só um minutinho, Gustavo. Eu acredito que isso aí é muito da nossa herança portuguesa, porque eu tenho bastante contato lá em Portugal e estou lá sempre. Lá eles dizem o seguinte, que a União Europeia lança qualquer medida, Portugal implementa antes de todo mundo. E depois os outros não implementam, ninguém implementa, e o Portugal fica sozinho, cumprindo a regra que não foi nem discutida dentro do Parlamento Europeu, sabe? Então, eu acho que é parte dessa cultura nossa, né? De aceitar tudo do jeito que vem, sem avaliar os impactos na nossa realidade, né? Não, nós assumimos no Brasil, aí já estão voando, mas tudo bem, assumimos no Brasil a criação das agências reguladoras, em certo sentido o Banco Central é uma agência reguladora, só que esquecemos de refazer tudo que foi feito no passado, que criou as empresas públicas, que criou a atuação direta do governo em certas situações, e não se adapta, não se vê adequação em relação à Constituição, então fica esses choques. Aí o que acontece? Quem está lá no Banco Central atualmente é um grupo de técnicos que observaram determinados valores decorrentes daqueles que os promoveram. Isso eu estou falando democraticamente, corretamente. Esse determinado conjunto de valores criou uma legislação mais recente. Aí eles acham que essa legislação, por ser mais recente, predomina a forma mais antiga, mas isso não está explicitado. Então, o fato do crédito rural ser do século passado, dos anos 60, ele não tem a mesma hierarquia na hora de discutir em relação à competência do Banco Central, que foi aprovado no ano passado. Eu acho que sim, acho que isso tinha que ser discutido. O que não dá para ficar no eu acho e eu mando. Eu acho que é assim, vou mandar que é assim. Eu acho que falta democracia, falta transparência, falta republicanismo, republicanismo nisso. Tá? Zé Carlos, queria tocar em dois assuntos aqui. Vocês comentaram aí algumas vezes sobre decisões judiciais consolidadas. Se vocês tiverem identificadas essas decisões e puderem encaminhar para a gente, seria bom, porque daí ajuda os trabalhos aqui, tá? Se eu me permito sugerir ao presidente Francisco que a UBAL faça um levantamento na sua base, uma discussão aí, traga já consolidado isso, né? Traga o que é consenso, o que não for consenso não traz, mas aqueles 5, 10, 2, 20 que eles achar que está bem consolidado, a ideia é passar e depois de ser feita a discussão com o CNJ. Dentro da comissão a gente consegue fazer esse levantamento, sim, sem dúvida nenhuma. Acho importante. Seria muito proveitoso para a comissão, para os trabalhos, né? Ter esse mapeamento. Um outro aspecto, né, é uma observação e, se possível, eu gostaria de saber a opinião de vocês. É o seguinte, porque nos últimos tempos, o que está ocorrendo? Com o Open Banking, né, qualquer instituição financeira consegue migrar, ter acesso ao cadastro dos produtores em qualquer outro concorrente, né? Isso estabelece uma concorrência dentro das instituições financeiras. Os produtores, eles emitem muita CPR no mercado privado, né? E, obviamente, o sistema bancário vai querer saber quais são as responsabilidades dos produtores, de quem está querendo obter crédito, junto com relação à CPR. Então, eles vão lá fazer a consulta com autorização do produtor, consulta na entidade registradora da CPR. Ok, transparência para o mercado,
dá mais estabilidade, mais segurança na concessão de crédito. Só que daí eu fico pensando o oposto. E o fornecedor de insumo? O fornecedor de insumo, ele pode consultar lá a entidade registradora de CPR, mas vem a pergunta, e vem cá, ele pode consultar as responsabilidades do produtor junto ao sistema bancário? Acho que não, né? Eu imagino que não, né? Então, não, na prática ele pode, porque ele tem autorização do interessado de fazer o negócio, que ele autoriza, dá uma autorização, e se ele não autorizar, na verdade, ele inclusive entrega os comprovantes desse endividamento, porque, na verdade, hoje o fornecedor de insumo e a trader está fazendo análise de risco de crédito, está fazendo todo o cadastro como se fosse um produtor rural. Mas ele tem as informações as obrigações do produtor junto ao sistema bancário? Também ele consegue. Com autorização do produtor, ele consegue. Tá? Ou o produtor vem lá e traz, apresenta e declara. Tá? E o produtor pode entregar a cópia da declaração de imposto de renda voluntariamente a pedido do credor. Tá? A dúvida, Zé Carlos, é o seguinte: o produtor X ele vai lá querer pegar a CPR, trocar a CPR por fertilizante. Ok. O fornecedor faz a pesquisa na entidade registradora. Aí ele consegue saber todas as responsabilidades do produtor com relação à CPR. Ok, até aí bonitinho. Mas como é que ele vai ter certeza das responsabilidades desse mesmo produtor junto a todas as instituições financeiras do sistema financeiro nacional? Ele consegue hoje? É isso? Você está sem som. Você está sem som. Desculpa. Agora estou com som. Está me ouvindo? Ok. A questão é a seguinte, é que a gente perdeu a percepção de onde fazer o controle das responsabilidades do produtor. A gente tem que fazer o controle sobre o patrimônio dele, sobre a porta de entrada no patrimônio. Tá? Por isso que a CPR, quando foi criada, ela é registrada lá no cartório de registro de imóveis, junto à matrícula daquele imóvel onde está o empreendimento. Por isso é que, quando você faz uma hipoteca na ação fiduciária, isso aqui você faz ou o registro ou a verbação lá do registro de imóvel. Você concentra. Então, o certo, do ponto de vista estrutural, seria que todo mundo conseguisse consultar a matriz do imóvel e lá ter todas as anotações de compromisso sobre aquele imóvel ou sobre a produção a ser feita aquele imóvel, o penhor de safra, alienação fiduciária, hipoteca. Isso era o lógico que tinha que ser feito. Porém, agora vocês estão fazendo avançar do tema, vamos lá. Porém, o que acontece? Até agora ainda não se conseguiu ter um registro nacional dos registros de títulos e dos registros de imóveis. Existem ações em curso muito interessantes. Inclusive, na MP do Agro havia uma proposta de fazer um registro único dessas garantias dos produtores rurais. E aí houve um entendimento, na época, que se tirou isso. Por quê? Porque o Conselho Nacional de Justiça está criando alguma coisa e porque entendeu-se que poderia transferir esse registro para as diversas entidades que fazem os registros de ativos financeiros. Eu, na época, fiz uma emenda, eu particularmente fiz uma sugestão de emenda para a MP do Agro, que não foi considerado no relatório Irolei do Agro, e que continua no documento que eu encaminhei para a comissão, no sentido de que o que a gente faz, uma coisa é você ter um ativo financeiro criado, a moeda é algo criado do nada, você dá valor a alguma coisa e monetiza. Uma coisa é você ter um valor real, que é o imóvel, que é a safra de soja, que é o bezerro que nasceu, a novilha que nasceu. Tá? Isso são outras coisas. Então, são ativos reais. O que a gente tem que fazer? O produtor rural pega o seu ativo real, que é o imóvel, vai lá no registro de imóvel e deposita e confirma, informa o seguinte: eu estou depositando fiduciariamente esta propriedade rural num registro eletrônico. Tá? De forma que fica registrado lá dizendo o seguinte: ninguém mexe nessa propriedade ou nas coisas, os implementos e os bens produzidos naquela propriedade, se não for por meio de onde ela foi depositada fiduciariamente, eletronicamente. Quem pode ser esse ente depositador? Poderia ser um próprio ente do cartório, os cartórios, coordenado pela Conselho Nacional de Justiça. Pode ser uma das registradoras atuais, ou eu defendo que seja como é a alienação fiduciária de veículo. Acho que tinha que ser no Cadastro Nacional de Imóveis Rurais da Receita Federal. É o que eu defendo. Mas não importa. Coloca-se nesse ente. Aí, toda vez que o produtor rural fosse fazer uma hipoteca, uma alienação fiduciária, uma venda a prazo
uma construção de penhor, assumir determinado compromisso de crédito em relação àquela propriedade, usando aquela propriedade ou os bens dela produzidos, os registros seriam feitos naquele registro eletrônico. Isso é uma situação. Bom, aí vem a excussão. O produtor vai ter os patrimônios escutidos. Se a excussão for em cima do imóvel, você tem credores preferenciais em função da natureza do que foi feito. Tá? Se a excussão for em cima da safra colhida, você tem credores preferenciais. Tá? O que a gente precisa arrumar é o seguinte: todo esse regramento criado na década de 60, 70, o penhor rural que foi criado em 1880, tá? Tudo isso precisa ser modernizado em função da tecnologia que a gente tem. Mas quando isso foi criado, não se pensava na matriz de financiamento tão complexa como o produtor rural tem agora, em que ele tem CPR com a trader, tem CPR com a cooperativa, tem um contrato de venda de soja de troca com um fornecedor de insumo, tem 2 ou 3 operações de crédito rural, uma de investimento no banco X, 2 de custeio no banco Y, tá? No banco cooperativo. Então, ele ficou multifinanciado. Você tem que dar um jeito de se poder organizar a visão do patrimônio e da operação do produtor. Eu volto àquela questão lá no início. Então, nós precisamos fazer. Isso foi resolvido no passado com a criação de uma figura jurídica chamada empresa. Há uma resistência dos produtores se constituírem como empresas. E há uma predisposição da Receita Federal de aumentar a tributação do produtor que se constitui como empresa, ou aumentar a complexidade dos controles. Então, uma das propostas é o produtor rural se constitui empresarialmente sem virar empresário. Ele segrega uma parte do seu patrimônio, que é isso que é constituir uma empresa, que é uma empresa de responsabilidade limitada, ao patrimônio segregado. Então, ele segrega o patrimônio, só constitui os ônus sobre aquele patrimônio naquela segregação, as receitas vão para lá, elas só são retiradas do empreendimento e transferidas para o seu patrono depois de pago todas as obrigações e constituídas as provisões necessárias. É isso que a gente está falando. Com isso, eu tenho absoluta convicção que o produtor rural vai conseguir, daqui 5, 10 anos, com certeza, buscar dinheiro lá fora, direto, sem tanta intermediação e sem tanta gente ganhando dinheiro em cima dele como tem hoje em dia. Tá? Então, a gente tem que pensar essa mudança de paradigma. Do jeito que está, você cria uma central de registro para cuidar do CPF, você cria um registro de cartório de imóvel para cuidar do imóvel, você registra o penhor não sei onde. Aí o contrato não tem registro, é contrato de gaveta. Tá? Que é um contrato que não tem eficiência executiva, mas quando vai ter uma execução, ele vai lá e registra no cartório e tenta ir em cima do penhor da safra que foi colhida, mas aquela safra ela vai primeiro para o credor preferencial, mas ele não conseguiu saber que o produtor estava com problema. Vamos arrumar essa confusão, vamos pegar os 99,999% dos produtores rurais que são honestos, são bons produtores, e vamos permitir, eles se permitirem, apresentar o seu risco, a sua eficiência, a sua capacidade de tomar crédito para o mercado que tem aí. Tem que mudar. Agora, fazer as coisas como sempre foram feitas é dizer que a gente vai colher os mesmos resultados, as mesmas questões. Todas essas arguições que estão sendo feitas agora sobre falta de transparência com os produtores já eram faladas em 94, quando a CPR foi criada. Dizia-se que o registro da CPR ia resolver isso. Não resolveu. Por quê? Porque nós temos que cercar o patrimônio. Cercar no bom sentido. A responsabilidade do produtor para ali, na discussão, e também mostrar o potencial de risco ou de oportunidades que aquilo lá tem, que é muito bom no nosso produtor rural. Tá? Vou me permitir mais uma pergunta. A instituição financeira, ao conceder um empréstimo, porque o produtor rural ele pode ser pessoa física e pessoa jurídica, 98%, 99% pessoa atua como pessoa física. Há alguma diferença para a instituição financeira com relação a recolhimento prudencial? Conceder um empréstimo para produtor rural, pessoa física, e produtor rural, pessoa jurídica? Em tese, uma propriedade gêmea de 2 produtores rurais gêmeos, exatamente iguais quanto a valores, hábitos, caráter, tecnologia, tudo. Se um ficar só com pessoa física e o outro ficar só com pessoa jurídica, o fato dele ter mais controles e apresentação da sua situação operacional, administrativa, balanço, né? E ser patrimonial, cria a percepção, tá? Indica que ele vai ter uma classificação de risco melhor do que o que está com uma pessoa física. Tá? Isso indica. Não quer dizer, mas se eles fossem exatamente iguais em tudo, menos na forma como são constituídos, tá?
há uma tendência da classificação de risco da pessoa jurídica ser melhor, pelo conjunto de controles que ela tem que apresentar. Ela tem que fazer registro na junta comercial, apresentar balanço, né? Apresentar prestações de contas mais rotineiras. Tá? Mas, volto a dizer, o produtor rural médio e pequeno ele não tem capacidade de arcar com o custo. Quem já criou uma empresa de responsabilidade individual sabe disso. O custo que é você manter uma pequena empresa. Você tem que pagar contador, você paga impostos trimestrais, às vezes você não tem mais faturamento. Tá certo? Então, assim, produtor rural pequeno e médio não tem condições de fazer isso. Agora, melhorar um pouco isso, dar um pouquinho de... É possível, tanto que está lá no ajuste que eu fiz na lei de recuperação, está lá, na lei de recuperação judicial. Livro caixa, atividade rural, declaração de imposto de renda, declaração de ITR. Isso ele já faz, basta apenas padronizar. Poderia, inclusive, virar o cadastro dele como produtor rural para poder ser usado na hora que as empresas, bancárias ou não bancárias, fossem dar crédito via crédito rural, via outros créditos bancários, ou via CPR, ou via barter, poder usar. São avanços para serem feitos. Não tem como você avançar em crédito se você não melhorar os cadastros, não melhorar a transparência. Tá? Agora, isso não precisa ser feito de uma forma que seja onerosa e complexa para o produtor rural. Há meios inteligentes de fazer. O que não dá é que é o seguinte, na hora que vai discutir isso, quem tem mais interesse em cercar o curral, cercar o produtor no curralzinho, quer puxar para o curralzinho dele, o outro quer puxar para o curralzinho dele. A gente tem que fazer uma coisa pensando no produtor e no investidor. Os intermediários que se virem para ter eficiência. A questão é, como é que eu dou segurança jurídica e de crédito para o investidor e como é que eu faço para o produtor rural achar esse investidor mais diretamente possível. Eu pergunto para os demais colegas se tem alguma ponderação a apresentar, alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta, Zé Carlos. É o seguinte, foi falado bastante aqui nas nossas discussões anteriores que assim, a cadeia do agro não está muito bem delimitada como beneficiária do crédito rural. E aí, muita discussão. A pergunta que eu te faço é o seguinte, é possível, na sua opinião, dentro do manual do crédito rural, a gente definir como beneficiários do crédito rural todos os entes, as empresas que estão antes da porteira e depois da porteira até na distribuição, por exemplo, a indústria, vamos pensar assim, a BRF, ela pode ser considerada produtor rural porque ela transforma produtos rurais. Agora, da BRF para frente, não. Assim, do tipo, se ela vender para um distribuidor, ela vender para o supermercado, etc. É porque os bancos, geralmente, comentaram que essa dificuldade de identificação de entes da cadeia gera dificuldades até na operações de crédito de recurso livre. Tá? Então, era isso. O que você acha disso? Se tem fundamento, primeiro, né, pela sua experiência, e se acha que isso seria solucionável de que forma? Olha só, quando a gente fala crédito rural, nós estamos falando basicamente de duas coisas: subsídio e exigibilidade de contratar. Isso que é crédito rural. Então, é um subsídio à taxa de juros e é um subsídio ao custo operacional que fazer aquela operação de crédito tem de complexidade. Também, no passado, era um subsídio, uma garantia de risco, uma redução de risco para você poder operar, um banco operar com produtores rurais menos capazes, técnica ou gerencialmente. Mas esses não operam mais, então vamos esquecer esse assunto. Então, o crédito rural hoje, que é o corrente, é subsídio à taxa, subsídio do custo operacional e exigibilidade de aplicação. Teoricamente, do jeito que o mercado já está operando, com pequenos ajustes com relação à questão da transparência de compromisso do produtor e do acesso ao patrimônio para execução, tá? Sem querer, né? Arrumando isso, o mercado já funcionaria diretamente. Todos esses operadores já estão atuando no barter, atuariam com crédito. Mas, na verdade, o barter é uma operação de crédito comercial ou financeiro, o crédito rural é um crédito bancário, é o mesmo crédito, é o mesmo risco, então todo mundo já está operando. O que acontece é que esses operadores não têm acesso a redutores de risco e facilitadores de negócio, que seriam os subsídios que eu falei. E os casos dos bancos, como eles tenderiam a fugir dos produtores, eles são obrigados a fazer por causa da exigibilidade. Bom, vamos ficar na questão de subsídio.
Eu defendo que se permita, não é que esses outros entes pratiquem crédito rural. Eu defendo que eles possam ter acesso ao mesmo subsídio de taxa que os bancos têm no crédito rural, desde que a taxa máxima cobrada ao produtor não seja maior do que aquela que os bancos cobram. Tá? Então, isso está, inclusive, na minha nota técnica, está lá a proposta de que o produtor, quem recebe o subsídio seja o produtor. Ele recebe um cheque pré-datado, condicionado do Tesouro Nacional, dizendo o seguinte: vá ao mercado. Se você conseguir pelo menos tantos R$1.000 para fazer o custeio da sua lavoura, e ele não te cobrar tanto, e é para pagar em prazo de safra, ele vai lá entrar, vocês registram isso aí, eu vou pagar direto para ele. Aí o produtor lá na frente, então o produtor pega uma taxa de 12% ao ano, tem 5% de subsídio, tá? Aí ele acha um banco ou uma trader que faz 11,5%, ele vai lá e pega 11,5%, mas ele tem direito a 5%, tá? E aí o Tesouro pega, ele registra lá no Tesouro, quando ele pagar o financiamento, o Tesouro faz o crédito para ele da diferença. É o que eu defendo, CPR, o que for. Eu acho que a gente pode pensar em trabalhar nisso. Tá? A exigibilidade é que eu até acho que poderia ser uma coisa para acabar no futuro, mas eu não tenho coragem de fazer agora. Enquanto nós tivermos um Tesouro Nacional tão faminto por dinheiro, emitindo tanto título no mercado como é o nosso Tesouro, a gente precisa reservar uma parte do dinheiro do mercado, parte do dinheiro que sobra, para os produtores rurais. E aí eu acho que a exigibilidade deve ir para o produtor rural e suas cooperativas. Mas a gente poderia criar, sem ser crédito rural, algum mecanismo de subsídio ou de exigibilidade para esses outros entes? Pode. O Banco Central, o Conselho Monetário Nacional tem plenos poderes para dar o direcionamento dos compulsórios e do dinheiro que não está em compulsório para os bancos. Ele pode chegar hoje e soltar uma resolução dizendo assim: todos os bancos têm que aplicar 5% dos depósitos a prazo, 5% do depósito à vista, 5% da poupança urbana ou rural em empresas do agronegócio, cobrando taxas de um máximo tanto. Não precisa de lei. Isso não é crédito rural, mas vai cumprir os objetivos. Isso o Conselho Monetário tem competência para fazer, a hora que ele quiser. Tá? Então, não é o caso. Agora o que estão falando dessas empresas é: eu quero o subsídio. Eu acho que deve dar, desde que eles cobrem menos ou igual que os bancos cobram. Tá? A gente tem que pensar que o benefício tem que chegar ao produtor. Eu estou vendo aí notícias, por exemplo, de bilhões sendo captados por empresas por meio de CDCA e CRA, que eu gostaria de enxergar. Eu perguntaria, eu acho que, embora seja crédito rural, eu acho que a comissão externa poderia perguntar para a CVM e o Banco Central que controles que eles estão fazendo para verificar se esses recursos que estão sendo captados via CRA e CDCA estão chegando a produtores rurais realmente de pequeno e médio porte, ou só de grande porte, e produtores rurais que estejam desvinculados do conglomerado que fez a captação. Era a minha sugestão do que deveria ser feito, embora não tenha nada a ver com crédito rural. Tá? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar nessa linha da eficiência, da transparência, né, da construção de modelos adequados de como são feitos os negócios ao longo da cadeia. Ok? Obrigado, Zé Carlos, mais uma vez. Pergunto se tem mais alguém que quer fazer mais alguma ponderação. Senhores, se possível, eu vou ser bem breve aqui, até pelo adiantar da hora, mas eu queria até que é um anseio dos juristas, principalmente da UBAL, e eu gostaria de manifestar aqui, que é o seguinte: quando nós falamos sobre a reformulação de alguma legislação, nós sempre temos dois aspectos que se procuram atender quando se reformula uma legislação. Primeiro são os aspectos administrativos, de como aquilo vai funcionar, nesse nosso caso aqui, como é que o sistema financeiro vai trabalhar, como é que isso pode modernizar, desonerar o sistema, e isso acho que nós tivemos uma aula fantástica aqui com o José hoje. Não tenho dúvida que é o nosso membro mais capacitado para falar sobre essa temática. O outro aspecto que se procura quando se reformula uma legislação é diminuir conflitos entre os atores que participam daquele sistema, que no nosso caso aqui, falando em crédito rural, é o financiamento. Então, quem são os atores? São os entes bancários e o tomador de crédito, que é o produtor rural. Qual que é hoje o grande conflito entre produtores e sistema bancário? É o endividamento. O problema acontece quando efetivamente nós entramos numa situação de inadimplência.
E nós temos no Manual do Crédito Rural a possibilidade da prorrogação das dívidas agrícolas. E me parece que se nós pensarmos em soluções para o crédito rural, uma reforma no crédito rural que atenda, que facilite, que deixe a sistemática mais adequada para todos usarem, nós precisamos criar regras mais claras para essa situação de prorrogação das dívidas, de rolagem das dívidas. Por quê? Porque o Manual do Crédito Rural ele traz de forma um pouco aberta a sistemática da prorrogação, e mesmo a recente alteração, que essa possibilidade de prorrogação que estava no 2.6.9 agora vem para o 2.6.4, colocando mais alguns elementos na mão do sistema bancário, e isto traz uma certa insegurança. Eu vejo que lá no projeto de lei, no 10.499, foi disposto sobre a prorrogação, determinando ela assim como um direito do produtor, mas também deixando a cargo do Conselho Monetário Nacional a análise de alguns requisitos que me parece um pouco temerário. Hoje o produtor rural discute em juízo esta situação fundamentado na súmula 298 do STJ. E isto é temerário porque o produtor rural está caminhando sobre um telhado de vidro. Porque aquela súmula 298 do STJ, ela se refere, na verdade, lá ao plano PESA e à securitização, porque o que diz a súmula 298? Que é direito do produtor rural a prorrogação das suas dívidas nos termos da lei. E a lei era lá na securitização. Quando nós estamos falando de Manual do Crédito Rural, nós temos uma resolução do Conselho Monetário Nacional. A sorte do produtor rural, até já comentei isso com o professor José Carlos, é que o judiciário está passando batido por essa situação e aplicando a súmula 298 no Manual do Crédito Rural. Mas nem nos compete aqui, enquanto juristas, anunciar esse equívoco, porque se um dia o judiciário parar para pensar, se alguém lá for fazer uma análise mais a fundo, a súmula 298 não se aplicaria ao Manual do Crédito Rural, porque ele não é lei. E aí cai por terra essas demandas dos produtores rurais. E essas demandas deveriam ser evitadas porque nós temos muitos produtores rurais com efetivo direito à prorrogação da sua dívida que não veem no judiciário suas demandas serem acolhidas por um sem fim de outros produtores que não têm direito, que simplesmente se endividaram por má gestão, mas que se utilizam dessa sistemática como matéria de defesa nos processos judiciais. Então, por que isso acontece? Porque nós não temos clareza nos requisitos da prorrogação. Eu acho que quando se pensa em reformulação da sistemática, nós precisaríamos criar uma legislação que trouxesse regras claras. Quando é possível, quando não é possível, se é possível prorrogar uma dívida já prorrogada, quantas vezes, se não é possível, se o investimento, quantas vezes um investimento pode ser prorrogado, se é possível aplicar essas situações. Isso não está no texto da lei. Assim como, por exemplo, já que nós estamos reformulando aí situações lá do decreto 167, nós não temos ainda bem definido um teto de juros para o crédito rural, o que também demanda discussões judiciais, porque nós sabemos que hoje vige o princípio que o teto seria lá os 12%, baseado na lei da usura, mas tem decisões judiciais que aplicam isso em situações de recursos livres, porque a regra não está bem definida, o judiciário passa batido. Nós temos precisaríamos melhorar a questão da capitalização, quando é que se pode capitalizar juros remuneratórios no crédito rural. Então, são pequenos detalhes que diminuiriam a discussão judicial, isso interessa a todos, eu não tenho dúvida nenhuma, e eu não sei se está na competência também da comissão, mas como sugestão, se não for na competência desta comissão, penso que poderia ser repensado, dentro do Manual do Crédito Rural, a seção que dispõe aí sobre o Proagro, esta sim mereceria ser reescrita do zero, porque essa seção ela é de uma confusão que eu percebo que nem o produtor, nem os operadores jurídicos, nem o juiz, nem os bancos operadores do Proagro conseguem entender aquela coleção de normativas ali meio sem sistemática. Então, fica como sugestão repensar também, reescrever o regramento do Proagro, porque na prática, nós vemos aqui na advocacia, está trazendo muita confusão esta forma com que ele está disposto hoje no Manual do Crédito Rural. De minha parte, era isso.
Obrigado, Francisco. Só queria fazer uma ponderação. Você tocou aí com relação à lei, de lei 10.499. Dia ou tem de noite. Sobre a questão da renegociação, né? Esse é um assunto polêmico e delicado, tanto para a instituição financeira quanto para os produtores, né? O risco de você inserir na legislação um direito amplo e restrito à prorrogação é você afastar o interesse das instituições financeiras em financiar o produtor. Então, seria um tiro no pé, né? Então, eu lendo aquele dispositivo ali, é isso que eu enxergo, é a dificuldade de exatamente fazer isso, itemizar e prever todas as situações e garantir o direito aqui, ali, até onde vai, né? Então, eu lendo aquele dispositivo, é isso que eu enxergo. Olha, é um direito, mas não é um direito amplo e restrito, né? O receio é de acontecer isso, de você colocar um dispositivo mandatório e isso acabar afastando as instituições financeiras do crédito rural. Em contrapartida, deixando o dispositivo aberto, é prato cheio para discussão judicial. Então, de minha parte, eu atendo o produtor rural. Se quiserem deixar aberto, olha, é matéria de embargos, sabe? Agora, eu entendo que poderia ser repensado, poderia ser pensado em possibilidades mais técnicas, mais específicas, para justamente evitar essa discussão judicial, para quando isso cair na mão do juízo, o juízo tenha mais clareza para saber, olha, isso aqui não cabe, então vamos encerrar essa discussão agora. E até eu vi que o José já se manifestou aí, o José Carlos tem um entendimento diferente, eu acompanho ele nesse sentido, que a prorrogação é benéfica para a instituição financeira. Até vou deixar contigo aí essa parte, José. Sim, eu queria dizer isso, que, na verdade, eu e o doutor Francisco, a gente conversa muito sobre esse assunto, inclusive, vou até adiantar aqui em público, eu vou convidá-lo para escrever um artigo junto comigo, mas isso eu vou falar depois à parte sobre isso, sobre essa questão, porque eu andei descobrindo algumas coisas interessantes que eu não vou abordar aqui agora, não. Mas o que acontece é o seguinte, a prorrogação do crédito rural, eu até já escrevi um artigo, ela é prevista há 4.000 anos, porque ela é uma coisa absolutamente óbvia, tá? E o nosso Código Civil, desde 1916, o Código anterior, já previa a situação. Então é o seguinte, pode-se não colocar nada na legislação, pode tirar esse dispositivo do manual do crédito rural, o que vai acontecer é assim, o produtor rural que chegar no juiz de primeira instância com o laudo mostrando que ele perdeu a safra, ou apresentar um atestado de que os preços estavam ruins, ou seja, evidenciar a situação dele, ou que ele teve uma praga ou doença que ele não pode controlar, ele vai enquadrar no Código Civil e ele vai poder pagar quando ele tiver receita. Tá? Então, e isso é mais, primeiro, juridicamente. Então, era melhor já organizar isso no manual e deixar isso claro para evitar esse acesso à justiça que vai chegar à situação, inclusive, que num futuro X, o próprio Poder Judiciário poderia demonstrar o Poder Executivo por estar causando, por estar contribuindo para exacerbar o acesso, o trabalho do Judiciário. Primeiro. Segundo, a gente não cobra em banco, tá? Todo credor só cobra um devedor que consiga pagar. Se você vai cobrar alguém que não vai pagar, o que adianta? Você só deve, você espera as coisas melhorarem e vai pagar, mas se não tiver situação, eu vou discutir um imóvel rural, se o produtor não pagou, eu fiz uma boa análise de caráter, ele não pagou porque a situação está ruim. Se a situação é ruim, os imóveis perderam valor, perderam liquidez. Agora, daqui 2, 3 anos, ele está liquidando aquela dívida e está contratando mais coisas, está fazendo, a vida segue. Terceiro, a legislação do crédito rural fala que quando a gente contrata o crédito rural, a gente faz uma projeção da capacidade de pagamento, mas o crédito só deve ser exigido quando o pagamento quando a capacidade de pagamento se torna efetiva. Quando se dá o crédito, nós temos uma capacidade potencial de pagamento calculada segundo meios técnicos adequados. Pega a sua história do produtor, a projeção de cenários e tal, mas não tem capacidade. Chegar lá na frente, acontece uma situação insustentável para o produtor, ele não tem a capacidade de pagamento, não por razões alheias. Então, ele teve uma frustração da capacidade de pagamento que fica projetada para os ciclos seguintes. É muito diferente de alguém que vai construir um prédio num terreno. Tá?
ele não vendeu aquele prédio, ninguém compra, ele está quebrado. Agora não, nós estamos falando de fruto de um terreno, ou seja, eu busco frutos, eu faço a gestão e a cada X meses eu tenho um fruto, e eu estou vendendo esse fruto, ou com esse fruto eu vou pagar minha dívida. São coisas diferentes. Agora, o que não pode é o Banco Central achar que toda prorrogação é ativo problemático, porque daí ele gera um passivo problemático. Tá? É uma regra problemática, porque ele problematiza toda a cadeia econômica, toda a situação do produtor, por causa de um viés regulatório, burocrático, exacerbado e descabido. Tá? Tem razão. Eu pergunto se tem mais alguma consideração, alguém quer ponderar mais alguma coisa? Bem, então eu vou... Só um segundo, Gustavo. Essa regra aí do produtor rural, ela está se aplicando também às pessoas físicas, às empresas. O Banco Central mudou essa regra para tudo. Se você renegociou um CDC, seu risco agrava, entendeu? Então tá virando um inferno isso aí. O que era só no produtor rural virou para todas as carteiras agora, infelizmente. Não, olha só. Qualquer pessoa jurídica pode fazer um alongamento das dívidas via recuperação judicial ou até extrajudicial. As pessoas físicas só têm o regime da insolvência. Agora saiu recentemente uma lei do endividamento aí e tal. Aí o CDC regular alguma coisa. Agora, quando você pega uma pessoa física com um produtor rural diferente, que é o brasileiro, tá? Que ele gera excedentes, ele tem uma capacidade de produção extraordinária, ele precisa ter um mecanismo, principalmente pelo meio ambiente em que ele está inserido o seu processo econômico. Tá? Aí não se dá para ele o que se dá para uma empresa. Por exemplo, qualquer pessoa jurídica produtor rural, independente do ajuste que foi feito à lei de recuperação judicial recente, que foi feito só para pessoa física, já quando era pessoa jurídica, ia lá e reclamava todas essas dívidas. Inclusive, até as dívidas fiscais, previdenciais, trabalhistas. Se ela mostrar uma situação de caso fortuito de força maior, ela vai conseguir, depende do juiz. Mas se um juiz que sai do quadrado, vai fazer. Tá? Então, assim, é uma questão de bom senso. Eu convidaria todos a procurarem abrir, eu teria que pesquisar agora, a resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020, acho que é de dezembro de 2020, que introduziu, a partir de maio de 2021, essa nova redação ao MCR, que agora é MCR 243, se não estou enganado, que era o antigo MCR 269, que é o da prorrogação dos dias rurais. 264, né? 264. O Banco Central tem uma medida muito interessante que o Ministério da Agricultura e o Ministério da Economia não fazem, que é o Banco Central, quando ele elabora o voto, ele coloca o voto como anexo da resolução. Então, tem um campinho lá à direita que você vai, clica e você vai abrir. O que aconteceu? Vou adiantar. Esta resolução era uma resolução de consolidação de normas, de revisão de normas, e que não daria jamais a possibilidade de fazer essa, do ponto de vista do decreto que ela ampara, nenhum daria condições para o Conselho Monetário Nacional ter feito essa revisão de redação como fez. Mas, de qualquer forma, como ele é a autoridade competente, pode-se entender que ele faria um saneamento e dizer assim, não, mas eu não podia fazer com base no decreto, mas eu posso fazer com base nas minhas competências. De qualquer forma, vamos buscar lá na planilha que está anexa lá, a justificativa que se deu a respeito disso. É uma justificativa que mereceria um protesto formal da CNA, da Sociedade Rural Brasileira, que ela diz o seguinte, como a maior parte, mais ou menos, estou exagerando um pouco, eu não tenho razão de cabeça, mas como é muito frequente, a prorrogação de dívidas é um hábito que se tem, nós temos que coibir isso. Essa é a justificativa que está lá. A justificativa sem base fática, sem apresentação dos dados que fundamentem isso, e aí, com isso, falando, não, vamos apertar a norma. Tá? Isso é um exemplo claro de abuso de exercício do poder regulatório ao regular o crédito rural, como poderia ser qualquer outra questão. Houve abuso do poder regulatório. Tá? Mas é isso, obrigado. Como a gente vê, tem muitos aspectos aí a serem tratados, né? Só hoje, nessa manhã, a gente levantou aí, foram levantados vários pontos aí, alguns deles já estão sendo tratados, pensados pelo deputado, né? Direto ou indiretamente, talvez não exatamente como foi posto aqui, né? Mas tem muito dever de casa aí pela frente. Só lembrando que o deputado pretende apresentar a primeira versão do relatório dele semana que vem, né? E aí
Em seguida, imagino que ele vai querer debater alguma coisa nesse sentido. Então, seria importante, por exemplo, aquele levantamento das decisões judiciais já consensadas, se puder ser encaminhado, só refrisando mais uma vez, né? Contribuiria bastante. Eu vou, se ninguém mais tiver alguma ponderação a colocar, eu vou agradecer a presença e as contribuições do Dr. Francisco Torna, Dr. Guilherme Mondeiros, Dr. José Carlos Vaz, também do Dr. Neri Perim, Dr. Jânio Zeferini. E, mais uma vez, que estamos nos colocando aqui à disposição para, em conjunto com o Dr. Jânio e Neri Perim, dar sequência nos trabalhos da comissão, nos trabalhos do deputado Jerônimo, né? Agradeço a todos, uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Dr. Francisco, Dr. Guilherme, Neri e Gustavo. Um abraço. Obrigado Um abraço a todos. pelo convite e um abraço a todos aí, e que os trabalhos prossigam para chegarmos ao melhor resultado aí para o produtor rural. Só para finalizar, a gente precisa deixar bem claro que nós temos uma situação aí de um país, o Brasil, que é um país continental, onde nós temos peculiaridades bem diferentes entre produtores do Cerrado e produtores do Rio Grande do Sul. Então, quanto mais claras as coisas ficarem dentro da normativa, mais fácil, menos problemas judiciais a gente vai enfrentar e mais rápido vai chegar a resolução dos conflitos. Boa tarde a todos aí, foi um prazer conversar com todos. Muito obrigado.